Voltamos com uma notícia de frente. Olha, vamos seguir aqui. Eu quero falar antes do destaque do Antério dos dados da Covid. Vamos então ao boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ontem. O último boletim do dia 1º de setembro traz aí 93.929 casos confirmados da doença em Mato Grosso, 74.210 recuperados da Covid. O número de mortes chega a 2.837 e temos aí a taxa de ocupação de leitos de UTI, 159 leitos disponíveis e uma taxa de ocupação de 63%. Então a gente tem aí esse boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, né, o boletim das últimas 24 horas da Covid. Olha, vamos seguir, eu quero ir para o GD aqui, voltar para o portal Gazeta Digital, para falar de uma decisão da Justiça, porque o TJ suspende decreto de Emanuel que desmantelou o gabinete de Nilvan Ribeiro. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Erotides, deferiu uma suspensão do decreto da Prefeitura de Cuiabá, publicada no mês de junho, que desmontou a estrutura do gabinete do vice-prefeito Nilvan Ribeiro, do Podemos, causando a exoneração de 13 servidores. A decisão foi de ontem, terça-feira. O prefeito Emanuel Pinheiro publicou o decreto sob a alegação de economia. Os dois travam brigas desde que Ribeiro virou oposição à gestão. Aí, com efeito em que pese a justificativa da reforma administrativa, não me parece crível extinguir todos os cargos que atendem à vice-prefeitura, no momento em que há uma briga política entre o chefe do executivo e seu vice, sendo certo que os atos do prefeito devem respeito não só à lei, mas também aos princípios que regem a administração pública, diz trecho dessa decisão. Lembrando que, na época da exoneração, o vice-prefeito, Nilvan Ribeiro, lamentou o fato dos servidores estarem sendo exonerados em plena pandemia. Era perseguição política, Essa porque o Nilvan ousou pensar diferente do Emanuel, né? Mas o Emanuel teve uma outra derrota jurídica ontem, o que possibilitou saber que o processo dele está com o Dr. Jefferson Schneider, aqui na Justiça Federal de Mato Grosso, aquele processo do paletó. Ele peticionou para o juiz Jefferson Schneider, querendo que esse processo subisse para o TRF1, em Brasília. Na petição, ele alegou o seguinte, porque quando os fatos foram divulgados, o Ministério Público acusa o prefeito Emanuel de tentar obstruir a justiça, porque ele liberou, através de um decreto orçamentário, 6,7 milhões para a Câmara Municipal de Cuiabá. Qual que vinha sendo a defesa do Emanuel na Câmara? Olha, esses fatos aí não devem ser apurados porque ele era deputado. Agora, para a Justiça, a defesa dele escreveu o seguinte, olha, o fato tem que subir para o TRF1 porque o ato é dele como prefeito. Ou seja, então, ele fala diferentemente do que falou na CPI do paletó. Encaminha isso para o juiz Jefferson Schneider. O juiz Jefferson Schneider indeferiu e o processo vai continuar aqui em Mato Grosso. Restando saber o seguinte, o que está faltando para o Ministério Público apresentar a denúncia? E o que está faltando para o Dr. Jefferson Schneider decidir? Mas agora a gente já sabe. Emanuel vai ser julgado inicialmente pelo juiz Jefferson Schneider. Ponto. Depois ele pode recorrer. e a do Nilvan é uma perseguição política explícita, né? Ele não, até extinguir cargos e tal, ele podia fazer o seguinte, eu não quero você aqui na prefeitura. Eu vou dar uma sala para você, lá na secretaria do sei o que, a vice-prefeitura vai funcionar lá. Mas não cercear o direito que o Nilvan democraticamente e eleitoralmente conquistou. Não é ele que vai. Nilvan é eleito, né? Ele Não é funcionário dele. Né? Não é funcionário de Emanuel. Né? O gabinete não é. Os dois foram eleitos juntos, né? É um fato. Claro. Olha, outra... E o União teve participação. Claro. O União teve pouco voto. Você teve 10 votos
colaborou. Mas era na uma eleição. chapa. Não, Era uma chapa. não, eu sei. se teve 10 votos, 10, ou o voto dele, só o dele, colaborou com a campanha. Ó, tem algumas notícias que eu quero destacar aqui antes também de chamar o Antônio do seu comentário. Algumas falas do governador durante essa entrega do hospital, dessa entrega lá em Cáceres, do Hospital Regional. Do Hospital Regional, isso. Primeiro uma que Mendes cogita cogita composição de chapa com Roberto França, também está no GD, no portal Gazeta Digital. O governador Mauro Mendes comentou sobre uma possível composição de chapa com o ex-prefeito Roberto França, à Prefeitura de Cuiabá. O DEM, nesse caso, entraria com o candidato a vice. As declarações foram proferidas durante essa entrega aí do hospital, né? O Mendes falou o seguinte: na política tudo é possível. Falar que não vai dialogar com atores do cenário político é um desrespeito àqueles que também fazem política, explicou o governador. E aí... O Mauro sempre teve muito respeito pelo Roberto França. Pois é, isso mas pode o acontecer. candidato do DEM deve ser Fábio Garcia. Se não for Fábio Garcia, pode ser que ele componha com o Roberto França. Fábio Garcia, que ontem, inclusive, a imprensa toda noticiou que não mora aqui, mora em Rondonópolis. Olha, qual o problema? Não. Tem Qual o problema problema? grande, a cidade Ele não tem um é. escritório da empresa em Rondonópolis. Não é. O que é, então? Fábio Garcia Vamos nasceu aqui, mora aqui, vive aqui, todo mundo sabe que ele é daqui, ele é filho do Berinho, é neto de Garcia Neto, até as árvores sabem que o Fábio Garcia é daqui. Agora vão inventar que o Fábio Garcia é rondonopolitano. Isso é fake news de campanha eleitoral, gente, pelo amor de Deus. Um outro fato também que foi comentado e que eu queria que a gente comentasse, que vocês comentassem rapidinho, que dividido entre Fávaro e Pivetta, governador reacende rumores de recuo. Vamos ver quem continuará. De recuo de não apoiar ninguém. Isso é possível? Não, veja bem. Eu tenho informações de que, mantidas as duas candidaturas, o Mauro Mendes vai ficar com o Otaviano Pivetta. Tá? Eu tenho as informações. O Mauro Mendes é amigo pessoal do Otaviano, gosta do Otaviano. Foi o que a gente falou aqui, né? E é vice-governador do estado. Sempre esteve com ele e tal. Ele gosta do Mas o Otaviano pode recuar. Não, estão admitindo a possibilidade. Nessa altura do campeonato, se não forem mantidas as duas candidaturas, ele pode apoiar o Fávaro. Se o Otaviano recuar, ele muito provavelmente deve apoiar o Fávaro. Mantidas as duas candidaturas, ele não vai tolher ninguém do governo a apoiar Carlos Fávaro, mas ele pessoalmente vai apoiar o Otaviano. Isso é o que eu imagino. Agora, por que se levanta a hipótese do Pivetta recuar? Não, o Pivetta da boca do Pivetta nós não ouvimos isso. Da assessoria do Pivetta nós não ouvimos isso. Não, mas veja bem. Da coordenação de campanha, que é o Max, nós não ouvimos isso. O Max está dizendo. Aqui na matéria fala. Na matéria o Max fala que existe essa possibilidade. Mas veja bem. Ele falou o seguinte, quem disse foi o governador, né? Hoje pelos cenários e pelas articulações, nós temos dois pré-candidatos. Pivetta, meu amigo pessoal há mais de 10 anos, estivemos juntos no projeto do Pedro Táxi, que lamentavelmente nos frustrou. Nos unimos em 2018, estamos juntos no governo e eu, como seu amigo, respeito esse desejo dele querer ser senador. Exato. O Max não fala nada. Não, tem tido discussões políticas e as discussões políticas... Porque é conversa entre amigos, Edivaldo. Eu era muito amigo do Dante. Várias vezes o Dante falou para mim, olha, Thiago, não entra não é sua vez. Entendeu? Uhum. Várias vezes o Dante falou para mim, não entra. E falava como amigo. Se eu entrasse, ele ia me apoiar. Mas... Não vai que a barca furada. Gente, temos duas denúncias aqui, rapidinho, antes de chamar o Antônio. Bom dia, eu sou Fabrini, de Barra do Bugres. Nos ajude, Hospital Regional, ainda fechado há mais de 30 dias. Vamos ao WhatsApp, por favor? E a gente, nós, população carente de Barra do Bugres, nada, não temos leito de internação, estamos jogados às traças. Já recebemos mais de 6 milhões para a saúde da Covid. Não temos nenhum hospital em Barra do Bugres. Nos ajude, disse aqui o telespectador. E tem um outro telespectador falando do Hospital Regional
de Rondonópolis. Estamos com o tomógrafo sem funcionar há 3 dias. Pessoas vão morrer sem esse exame de diagnóstico. Aos poucos dias atrás, perdemos um policial militar. Por mais de 40 minutos estava tentando fazer o ingresso no hospital, estava sendo recusado. Inaugurar uma nova unidade com novos equipamentos é lindo, mas é dever do Estado cumprir a necessidade das unidades. Por favor, nos ajude. Esse tomógrafo está quebrado há 3 dias. É o Paulo de Rondonópolis. Então, 2 denúncias. Esse policial militar foi em Jaciara, né? Isso. Mas deve ter sido atendido lá, né? Jaciara não foi atendido em Jaciara e foi levado para lá. Olha, vamos com o Antônio Carlos Silva, então, agora ao vivo. O Antônio vai trazer informações para a gente, boa informação, boa notícia sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Mas tem um valor diferente agora, o Antônio vai contar para a gente. Qual que é esse valor, Antônio? Primeiro, deixa eu dar aqui bom dia, Antônio. Qual que é esse valor do auxílio emergencial e foi prorrogado até quando? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Edivaldo, Antero e a você que acompanha a notícia de frente. O atual auxílio emergencial pago pelo governo federal aos trabalhadores desempregados durante essa pandemia é em torno aí de R$ 600 por mês. O governo, na segunda-feira, anunciou a prorrogação desse pagamento até dezembro, por mais 4 meses. Mas agora o valor caiu pela metade do atual benefício. Serão R$ 300 por mês, Nayara. Lembrando que o auxílio emergencial foi criado pelo governo federal para ajudar os trabalhadores brasileiros durante a pandemia. Inicialmente, quando anunciado por Brasília, o auxílio seria de R$ 200. Houve manifestações no Congresso Nacional, deputados federais e senadores fizeram uma conta proposta de R$ 500 por mês e, na época, o governo federal refez as contas e bateu o martelo, pagando o benefício em R$ 600 mensais. Isso foi feito nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto. Ou seja, por 5 meses... Quem tem direito a receber esses R$ 600 recebeu um total aí de R$ 3.000. Agora o governo prorroga por mais 4 meses, pagando R$ 300 por mês, perfazendo aí mais R$ 1.200 para essa pessoa que tem direito ao benefício. O governo federal alega que não tem condições de continuar pagando os R$ 600 por mês, por isso reduziu para 300. Até o momento, o governo federal já pagou de auxílio emergencial no total no Brasil um valor aí de 254 bilhões de reais. Nos últimos dias e desde o início do benefício, a gente ouve reclamações de pessoas que receberam somente uma parcela ou 2 parcelas. É importante o trabalhador, o beneficiário, ficar atento, acompanhar pelos aplicativos do governo federal, como o Caixa tem, o próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal, e em caso de suspeita de irregularidade, registrar um boletim de ocorrência na polícia para ter o direito de usufruir desse benefício que está saindo dos cofres públicos e tem que ser pago para quem precisa receber o auxílio emergencial. Mais informações no site da Caixa, caixa.gov.br. Nayara, Edivaldo, Antero e a você que acompanha a notícia de frente, até daqui a pouco. Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Até daqui a pouco, então, boa notícia aí, auxílio para quem precisa realmente. Tem gente que acaba pegando indevidamente, mas para quem precisa realmente vai ajudar e muito esse auxílio de 300 até dezembro. Antero Minha afinada mãe, Dona Esther, tinha um ditado que dizia o seguinte: é melhor pingar do que secar. Isso é verdade. Não dá 600, tem 300, pelo já menos... ajuda muito. Esse 600 segurou bastante, não, né? Na mão de uma dona de casa, rende uma barbaridade. É uma compra grande. A maior economista do Brasil é a dona de casa. É a dona de casa que com 10, 15 reais faz comida para 10 pessoas na família. Isso é verdade, isso é verdade. A grande economista brasileira é a dona de casa. Antero, seu destaque. Olha, meu destaque é o seguinte: as pessoas não estão juntando os fatos para perceberem o que está acontecendo com a questão democrática do Brasil. Vamos lá. Exemplo, Rio de Janeiro.
Primeiro, afastamento de Witzel. Eu defendo que o Witzel fosse até preso. Mas vamos separar as coisas. O Witzel foi afastado quando a regra do afastamento diz o seguinte: ele vai ser julgado hoje no STJ. Ele vai ser julgado pelos 15 ministros mais antigos do STJ. O governador só pode ser afastado se tiver 2/3 dos votos. Ou seja, só se tiverem 10 votos pelo afastamento é que ele pode ser afastado. O que ocorreu com o Witzel? Ele foi afastado de forma monocrática pelo ministro Benedito Gonçalves. Segundo, o juiz Benedito, com esse afastamento, já se credenciou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Porque ele é ministro e é terrivelmente evangélico, né? Então, preenchendo aqueles requisitos que quer o presidente Bolsonaro. 3, o presidente Bolsonaro sempre tentou interferir na Polícia Federal porque ele queria o controle, pelo menos, do Rio de Janeiro. Então, e o Rio de Janeiro, e o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, etc. Tal. Bolsonaro já dominou a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ponto. Bolsonaro já dominou a Procuradoria-Geral da República, a ponto de o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dar um parecer de que o Flávio Bolsonaro tem direito ao foro por prerrogativa de função, que não pode ser julgado pelo juiz da primeira instância, mesmo tendo cometido, teoricamente, o crime da rachadinha quando ele era deputado estadual. E isso depois do Supremo ter decidido de que ele só permanece com o foro pelos atos praticados na função que ele desempenha no momento. Mas está lá o parecer da Procuradoria-Geral da República condenando todo a possibilidade do julgamento na primeira instância. Outro motivo, o afastamento do governador Witzel tem um objetivo principal. Qual que é o objetivo? Primeiro, de afastar o adversário do Bolsonaro. Segundo, quem assumiu, que também está envolvido nas falcatruas lá do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro. Este Cláudio Castro, qual foi a primeira providência dele? Botar no Twitter: recebi um telefonema do @senador Flávio Bolsonaro, que se colocou à disposição, etc e tal, para somar com o Rio de Janeiro. Beleza. Qual que é o objetivo aí? O objetivo é que quem que vai indicar o novo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro? É o atual governador, vírgula, sob as ordens dos Bolsonaros. Então, no Rio está dominado Polícia Federal, Procuradoria-Geral de Justiça. Mas deixa eu entender, então você acha que esse julgamento, toda a operação em cima do governador do Rio é perseguição política? Não, por isso que eu disse, eu espero que você tenha me ouvido, por isso que eu disse no início... Não, eu estou querendo só esclarecer. Que merecia estar preso. Entendeu? Eu quero que o telespectador também nos ouça, que, na minha opinião, o Witzel merecia estar preso. A abertura do comentário. Como deveria estar preso também o vice-governador. Mas que não é coincidência essa tentativa de dominar. Olha, a Polícia Federal está dominada. Essa coisa de investigação em cima dos governadores, a Polícia Federal está virando uma polícia política. Eu não sou contra investigar governador, não. Acho que tem que investigar mesmo. Governador, prefeito, mas não pode assim. Esse aqui é amigo, eu não investigo, aquele ali não é tão amigo assim, eu investigo. Tem que investigar todos. Doa para Francisco e doa para o Chico. Tem que investigar até o Flávio. Mas não está fazendo isso? Não está investigando todo mundo? Não está enterrando a investigação do Flávio Bolsonaro. Qual que é a investigação do Flávio Bolsonaro? Aí o Estado, sob Bolsonaro, se organiza no sentido de impedir a investigação sobre Filhinho. Não é a boa república. Boa república é aquela que o presidente da república pode ser investigado. Hoje, no julgamento de hoje, 5 ministros do STJ se julgaram impedidos, né? Impedidos. Pelo menos 5 aí. Nessa conta. Não, mas foram substituídos. Substituídos. Terão 15
e vai ter que ter 10 votos pelo afastamento. Aham. Pode ser que tenha os 10 votos pelo Afastamento do Whitson. Mantenha-se o afastamento. mantendo-se o afastamento. Por 6 meses. Até porque está sob sigilo, ninguém sabe o que tem direito lá É verdade. na questão do Whitson. Né? É conivência, né? Conivência na participação. E só para dar uma tintura aí de impunidade, ontem o TRF1, um dos TRFs, eu não sei se foi o TRF1, absolveu o Lula, né? Quer dizer, semana passada, para desgastar o Moro, foi considerado o Moro parcial, absolver um doleiro, depois do doleiro ter sido condenado pelo Moro, pelo TRF4 e pelo Superior Tribunal de Justiça. Os 3 órgãos estavam errados. Os 3 órgãos foram parciais. Foi do BNDES. E aí o Supremo veio e absolveu o doleiro para quê? Para beneficiar o Lula. Faz parte do quê? Do que eu avisei aqui faz muito tempo, tem mais de 40 dias. Há um acordão na República. O acordão, porque interessa ao Bolsonaro o Lula livre, o Lula solto e o Lula candidato. Isso é uma teoria, É a né? melhor coisa Da conspiração. A teoria prática. Da chamada teoria 40 da conspiração. dias atrás eu avisei que era assim, e agora você vê que está o rumo, o mar, o rio caminha para o mar. Pode encontrar um CB aí e mudar a rota, né? Mas está difícil. E quem se afastou definitivamente da Lava Jato foi o Deltan Dallagnol, alegando Mais uma conquista do Bolsonaro, conseguiu acabar com a Lava Jato. Problema de saúde da filha e se afasta também definitivamente da Lava Jato. E entrou uma pessoa de confiança do Aras. Exatamente. Olha, ele quer, mas a procuradora da República em Curitiba, no Paraná, já tem outra definição, outra decisão. Olha, vamos para um breve... Agora esse Aras aí, com todo respeito, é descaradamente... Ele quer ser ministro do Supremo. Exatamente. Então ele está fazendo tudo que o Bolsonaro manda. Exatamente. Ele está entregando tudo que o Bolsonaro quer. Ele é um amigo leal. Olha, vamos para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente. É um amigo leal, né?